Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos aprender a fazer essa alpargata no tamanho de 9 centímetros. Já tem aqui no canal ela no tamanho de 10 centímetros. Para quem não assistiu a aula, é uma anterior a essa, tá? Esse tamanho aqui 9 vai servir num bebezinho de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do neném. Bem, se você já gostou do nosso modelinho, já achou uma fofura, já deixa aí o seu like. E se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? Bem, e seja muito bem-vindo, desde já deixo aqui o meu muito bem-vindo. Bem, aqui, ó, nós vamos fazer algumas alterações só aqui na correinha, tá? E na solinha. O modelo eu mudei porque eu achei esse modelo aqui, sei lá, achei que tava ficando meio feio, tá vendo? Tava meio tortinho aqui, aí tava me incomodando, aí eu falei, vou melhorar essa solinha. Mesma quantidade de pontos, porém, o design dela eu dei uma melhoradinha, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer a alteração aqui porque eu queria usar uma fivela menorzinha, então eu fiz a tirinha um pouquinho mais fina, ó, vou mostrar para vocês a diferença. Bem, então é isso. Se a sua fivela for grandinha, você pode usar essa mesma tirinha aqui que eu fiz no de 10, tá? Pode fazer a mesma quantidade de pontos só nessa parte aqui branca, tá? O que eu fiz branca. Você pode fazer a mesma quantidade de pontos que vai dar certinho para o tamanho 9 também. Então, vamos seguindo aqui com a nossa aulinha. Eu já vou deixar para vocês a lista de materiais e avisando que todos os fornecedores que eu citar aqui vai estar aqui na descrição do vídeo o contato de cada um, tá bom? As fivelinhas são lá da JHP Metais. Usei aqui a douradinha para combinar com a cor que eu escolhi. Aliás, é a cor do ano, gente, pêssego, tá? Quis fazer aqui na cor do ano, porque eu gosto muito também, né? Não é só porque está em destaque esse ano, mas tem que ter uma rosinha, né? Então, eu fiz a rosinha, fiz essa aqui da cor pêssego e ficaram lindas. E eu espero ver em várias outras cores a de vocês, tá? Eu quero ver, me mostrem. Bem, aqui, ó, a fivelinha com esse pingentinho de coroinha. Eu, aqui na rosa, usei a cor prata. São lá da JHP Metais, do seu Hermílio, tá? Ele é bem famoso no mundo das artesãs, que gostam, né, e escolheram o nicho de sapatinhos. Então, essas fivelas são de lá. O pezinho molde que eu utilizo, eu mostro para vocês, na aula dos 10, eu mostrei de 10. Aqui eu vou mostrar de 9, estamos fazendo de 9 centímetros. Então, esse pezinho molde você vai conseguir comprar com a Karina Aviamentos. Dou sempre a dica aqui para vocês, como dei no de 10 centímetros, dou aqui também de preencher com esse papel pão ou outro tipo de papel que você tiver bem maleável, macio, ó, que não seja um papel rígido, né? Para acomodar bem aqui dentro. Para você ter facilidade de manusear e quando colocar dentro do sapatinho, não afundar aqui a sua palmilha, a sua solinha, tá bom? Então é isso. Ela vende kit e eu não sei se vende separados. Aí vale a pena você vir aqui na descrição do vídeo, ver o contato e perguntar a ela lá direitinho, certinho, tá bom? Para cada pezinho, nós vamos precisar de 2 solinhas dessa aqui. E a propósito, essa sola ela tem 58 pontos, tá? É para você trabalhar confortavelmente, sem precisar ficar apertando seu ponto e ficar com as suas mãozinhas doendo. Bem, aqui, ó, nós vamos utilizar a cola pano e a pega-mil para poder fazer a colagem dessa tirinha aqui, rústica, né? Esse detalhezinho que eu coloquei aqui para dar um charmezinho e dar uma aparência, né, de alpargatinha de verdade. Vou utilizar uma tesoura bem afiadinha para cortar aqui essas tirinhas e tesourinha de arremate, se você tiver aí, para cortar os fiozinhos aqui quando você estiver tecendo o seu sapatinho. Uma agulha de tapeçaria, essa é o tamanho 18, número 18. Utilizei apenas a agulha 1.5 para confeccionar toda a peça, porque
eu trabalhei com apenas um fio, o Bella, da Pinguim, tanto para a sola quanto para o corpinho do sapatinho. Então, não teria por que trocar de agulha. Essa linha que eu utilizei para a sola, ela tem a cor 7742. E aqui, a que eu utilizei no corpinho do sapatinho, tem a cor 243. Acredito ter passado todas as informações. Se faltar alguma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, hein? Corre lá e dá uma conferida. Bem, então vamos para a nossa videoaula. Nó inicial. Dezessete correntes. Já fiz as 17 correntes, agora vamos saltar 2 correntes e na terceira faremos 2 pontos baixos. 1 e 2. As 2 correntes que nós pulamos vai servir como um ponto baixo, então temos 3 pontos aqui no mesmo lugar, tá? Após, vamos seguir fazendo uma sequência de 6 pontos baixos. Um ponto para cada corrente. Faremos após um meio ponto alto e, na sequência, 6 pontos altos. Sobra apenas uma correntinha sem fazer ponto. Quatro, 5 e 6. Bem, agora nós vamos fazer, dentro dessa última corrente, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho, agora vamos aproveitar para esconder esse fio, deixa ele bem aqui na base, ó, encostadinho na base, e nós vamos utilizar para fazer os pontos agora essas alcinhas das correntes que sobraram, estão vendo? Exatamente aqui, ó, dentro dessas alcinhas, nós iremos fazer os próximos pontos. A sequência será a mesma que já trabalhamos aqui nesse lado, antes do aumento, tá? Então, vamos fazer uma sequência de 6 pontos altos, um ponto para cada pontinho, para cada alcinha. Vai dar exatamente na direção do ponto que nós trabalhamos do lado anterior, no mesmo buraquinho, onde trabalhamos um ponto já, nós vamos fazer mais um ponto. Ficando assim, assim, saindo do mesmo lugar que o outro, ó. Feito isso, agora nós vamos trabalhar um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos baixos. Vou voltar quando eu tiver aqui todos os meus pontos feitinhos. Feitos os 6 pontos, agora nós vamos vir aqui no mesmo lugar onde já temos 3 pontinhos e vamos fazer aqui nesse mesmo buraquinho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E para finalizar, nós vamos emendar a nossa carreira com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente, o dentro da correntinha que você consegue enxergar aí, tá? Daquele primeiro ponto que foi representado por 2 correntes. Se você tiver dúvida, é só você contar, ó. Aqui eu tenho um, conta da frente para trás, né? Ó, tenho 1, 2, e aqui, ó, vai ser o meu terceiro ponto. Eu entro aqui dentro dessa correntinha e fecho com um ponto baixíssimo.
Iniciando a segunda carreira, eu faço 2 correntes que representam um meio ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um pontinho, mais um meio ponto, ó, aonde eu emendei o fio, fica esse espacinho, esse buraquinho, tá vendo? Então, é aqui que eu entro com a minha agulha. E faço mais um meio ponto, tem um aumento. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto sozinho. O próximo ponto, ele fica, ó, com as 2 alcinhas dele mais abertinhas, ó. Então, você pega com cuidado para não pegar apenas uma alça e faz o seu ponto ali. Então, um aumento, um meio ponto sozinho, e no próximo ponto, um aumento de meio ponto. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Ele pode ser de várias formas, mas aqui nós estamos trabalhando um aumento duplo, né? Ficam 2 pontos no mesmo, um aumento simples, que ficam 2 pontos no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar. Após, nós vamos trabalhar uma sequência de 13 meio pontos altos. Feitos 13 meio pontos altos, agora nós temos à frente aqueles 7 pontos que fizemos dentro da mesma corrente. Então, em cada ponto desse, nós vamos fazer um aumento de meio ponto, o aumento simples, ó. Já tem um, aí você vai contando aí até inteirar os 7. 2 aumentos, 3, e assim por diante. Já tem aqui os meus 7 aumentos, sigo fazendo um total de 13 meio pontos altos. Sobram 3 pontos no final sem fazer. Prontinho, agora eu tenho aqui apenas os 3 pontos, são exatamente aqueles 3 que nós fizemos na carreira anterior, dentro aqui do mesmo ponto. Vamos trabalhar um aumento em meio ponto alto. Um meio ponto alto sozinho e um aumento aqui no último ponto. Pronto. E para finalizarmos a carreira, dentro da segunda corrente, contando de baixo para cima, que é aqui o nosso primeiro ponto da carreira, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para unir toda essa carreira. E agora vamos para a última carreirinha. Vamos iniciar aqui fazendo 2 correntes para representar um meio ponto alto. E aqui no mesmo buraquinho, nós vamos fazer, aqui é o buraquinho onde nós unimos a carreira. Nós vamos fazer um meio ponto alto. Temos aqui um aumento de meio ponto. Após esse aumento, nós vamos trabalhar 11 meio pontos altos. Então, seguindo para o próximo ponto, ó, ele fica com as 2 alcinhas mais abertinhas. Vamos pegar com cuidado, iniciando a sequência de 11 meio pontos altos. Quando eu concluir a sequência, eu volto com vocês. Só para lembrar, depois do aumento, eu faço 11 meio pontos altos. Fiz os 11 meio pontos, faço agora uma sequência de 6 pontos altos. Já volto. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de aumentos, iniciando um aumento de ponto alto e 2 pontos altos. 1 e 2. Aumento. E 2 pontos altos sozinhos. Vamos realizar agora uma sequência de 2 aumentos de ponto alto. Ó, tem um e no próximo ponto, mais um aumento de ponto alto. Após
faremos dois pontos altos sozinho. 1 e 2. Volta a fazer um aumento de ponto alto. 2 pontos altos. 1, 2 e 1 aumento de ponto alto, nosso último aumento. Prontinho, ficou assim. Agora, voltamos a fazer a mesma sequência que fizemos aqui desse lado, tá? Vamos fazer 6 pontos altos, seguidos um do outro. Após os 6, nós vamos trabalhar 11,5 pontos altos, sobrando apenas um pontinho lá no final sem fazer. Eu já volto. Pronto, e aqui no finalzinho, nós vamos fazer no último ponto um aumento de meio ponto alto. Finalizamos então essa sequência toda de ponto da última carreira. Vamos agora fazer o nosso arremate. Não corte o fio, ainda não, deixe o pedacinho de linha grandinho, agora sim, corta. Puxa direto, vira o trabalho, assim, ó, ficando com o avesso pro seu lado. Você vai saltar aqui o primeiro ponto, que são representados por 2 correntes, ó, 1 e 2. E aqui, ó, na alcinha que tá mais evidente aí, ó, você vai entrar pegando as 2 alcinhas do ponto assim. Puxa o fio que curto pra cá, e agora volta aqui lá dentro dos 3 nozinhos do último ponto, ó, e sai lá dentro das 2 alcinhas desse mesmo ponto, exatamente de onde sai esse fio aqui, tá? Agora, você busca a perninha de linha e passa ela, o fio todo aqui pra baixo. Vira o trabalho. Você vai notar que formou uma alcinha nova aqui. Ó, puxa assim, vai regular ela do tamanho das outras. Depois, você vem dentro dessas 2 alcinhas novas que você acabou de formar e traz o fio pra cá. E agora, pro lado contrário, ó, entrando no sentido contrário, um ponto à frente ou um ponto para trás, tanto faz. Agora, volta lá no mesmo ponto, traz o fio pra cá, vai um pontinho à frente, leva o fio pra trás de novo. Eu gosto de arrematar as minhas solas assim. Ó, busco o fio pra cá, passando por dentro da alcinha de algum ponto. E depois entra aqui, ó, nessa laçadinha que se forma, que ficam como se fossem pontilhadinhos. E traz o fio assim, fazendo um nozinho. Aperta. E agora sim você pode cortar os fios. Está pronta a nossa sola de 9 centímetros, que tem no total 58 pontos. Dá uma ajeitadinha nela. E aqui eu já vou medir para vocês. Olhem, ela fica com os exatos 9 centímetros. A parte do calcanhar parece ficar mais estreitinha, mas não, tá, gente? Fica do tamanho necessário aqui para um pezinho de bebê dessa idade. Olha, fica com aproximadamente 3,5 centímetros de largura. E aqui na parte da frente, para os dedinhos ficar mais livres, fica com aproximadamente 4,5 centímetros, tá bom? Assim finalizamos o tutorial da nossa sola. Vamos iniciar agora a nossa sapatilhazinha, nossa sandalinha, fazendo essa primeira parte aqui, a da frente, tá? O corpinho dela. Então, nós vamos dividir a nossa sola aqui ao meio. Eu sempre gosto de pôr a agulha assim, ó, ajeita a sola, põe a agulha na direção dessa risca aqui do meio, dessa valinha do meio,
vai me dar aqui, ó, o meio certinho aqui na parte da frente, ó. Eu achei aqui, ó, esses 2 pontos como referência. Entre um e outro ponto, fica o meu meio certinho, ó. Então, eu vou pegar o ponto que tá mais pra direita e vou contando com ele 3 pontos. 1, 2 e 3. Vamos entrar aqui, ó, no ponto 3. Vamos utilizar apenas uma alcinha de cima. Em todo o nosso trabalho, nós vamos utilizar apenas a alcinha de cima, tá bom? Para facilitar e não precisar ficar repetindo, já vou deixar aqui claro para vocês que nós vamos usar apenas essa alcinha. Vamos prender o fio com uma corrente bem apertadinha, assim. E agora, nós vamos caminhar fazendo no total 6 pontos. Nesse mesmo local onde prendemos o fio, vamos fazer o nosso primeiro ponto da carreira. E assim, vamos completar aqui a nossa sequência de 6 pontos baixos. Aproveita para esconder esse fio. Quando tiver os meus 6 pontos, eu volto. Feitos os 6 pontos, agora nós vamos caminhar mais 3 pontos baixos na lateral. Toda vez que formos virar o trabalho, nós vamos antes andar 3 pontos laterais. Ó, já tenho 6 e agora eu vou fazer mais 1, 2 e 3. Viro o trabalho com o fio sempre à frente, tá? Você pode optar também por deixar ele na parte de trás aqui dos pontos, mas eu gosto de deixar à frente, passando sempre aqui por cima do primeiro ponto, ó. Vamos saltar aqui um ponto apenas, perdão, um ponto, e no segundo ponto nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Toda a parte da frente é feita em ponto baixo, tá? No total, nós vamos ficar aqui com 8 pontos baixos. Feitos os 8 pontos, pega direitinho lá no último pontinho. Aí, nós vamos caminhar novamente 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Viro o trabalho, vou pular novamente um ponto. No segundo ponto, eu inicio a terceira carreira. Vou ficar com um total de 10 pontos baixos. Eu já volto. Prontinho. Vou caminhar novamente os 3 pontos baixos na lateral. Virando o trabalho, pulo um ponto no próximo ponto, inicio aqui a nossa carreira número 4. Vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Eu já volto. Finalizada a carreira 4, ando novamente 3 pontos na lateral, perdão. Viro o trabalho e inicio no segundo ponto novamente, perdão. Vamos pular um ponto no segundo ponto, inicio 14 pontos baixos. Prontinho. Finalizada a carreira 5, andamos novamente 3 pontos baixos na nossa lateral. Próximo ponto livre, iniciamos a sequência de 3 pontos. Viro o trabalho. Agora, a partir da carreira 6, nós vamos trabalhar no terceiro ponto, tá? Vamos pular 1, 2, e no terceiro pontinho da carreira, nós vamos iniciar a nossa carreira. No total, vou ficar aqui com 15 pontos. Finalizando aqui meus 15 pontinhos, volto com vocês. Ando 3 pontos laterais.
Viro o trabalho, vamos pular 2 pontos, 1, 2, e no terceiro ponto, iniciamos a nossa carreira número 7, vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Pronto, andamos 3 pontinhos, 1, 2 e 3, vira o trabalho, saltamos 1, 2, no terceiro iniciamos a nossa carreirinha número 8, vamos ficar com um total de 17 pontos baixos. Pronto, feitos 17 pontos, vamos tornar a caminhar 3 pontinhos na lateral, ó, usando apenas essa alcinha de cima. Vira o trabalho, salta 1, 2 no terceiro ponto, iniciamos a nossa carreira número 9, ficando com um total de 18 pontos. No final da carreirinha, vamos andar novamente 3 pontinhos, viramos o trabalho, iniciando a carreira 10, pula 1, 2 no terceiro ponto, primeiro ponto da carreira, ficaremos com um total de 19 pontos baixos. Prontinho, aí agora sim, vamos caminhar nossos 3 últimos pontinhos aqui para finalizarmos fazendo a nossa última carreirinha, a carreirinha número 11. Andei 3 pontos baixos na lateral, viro o trabalho, novamente pula 1, 2, no terceiro ponto, vamos começar aqui a nossa carreirinha número 11, que vai ser composta de 20 pontos baixos. Prontinho, feito aqui os nossos 20 pontos, vamos vir aqui no mesmo lugar onde temos esse último pontinho preso e vamos fazer um ponto baixíssimo e uma corrente bem apertadinha, finalizando assim a nossa última carreirinha. Corta o fio. Aqui o fiozinho, nós vamos trazer ele aqui para baixo, ó, na direção do mesmo ponto, por baixo aqui da laçadinha que sobrou, nós vamos trazer a linha pra cá e vamos prender aqui com um nozinho aqui nesses pontinhos, ó, tá vendo? Pronto, ó, aí a gente faz assim e corta o excesso do fio, deixando sempre uma pontinha, tá? Porque quando passamos a cola para unirmos as duas solas, vamos aproveitar e passar a colinha aqui, já vai ficar bem firme, de maneira que não venha se desfazer esse arrematezinho. Bem, agora nós vamos entrar aqui no mesmo lugar, ó, onde nós temos o último pontinho preso. E vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos, bem folgadinhos, sem apertar, tá? Joga a perninha de linha menorzinha por cima. Deixa um pedacinho de fio. Vamos vir aqui, ó, no meio, antes do primeiro ponto baixo, ó, bem aqui nesse meiozinho, vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó, o nosso primeiro ponto. E agora sim, seguimos pros próximos pontinhos, né? Pegando as duas alcinhas e vamos fazer pontos baixíssimos. Seguimos para os próximos pontos. Acho que eu falei ponto baixíssimo, não foi, gente? Perdão. Hoje a minha mente está trocando tudo. Bem, assim eu vou seguir até chegar aqui, ó, no último pontinho. Aí eu volto com vocês. Fiz o último ponto ali. Para finalizarmos, vamos entrar aqui no mesmo local onde nós prendemos aquele nosso último pontinho.
faremos um ponto baixíssimo. Não precisa fazer corrente, aí você já puxa direto o fio assim, traz aqui pelo mesmo local, ó, onde você trouxe o outro fio, e vai fazer o mesmo processo, dá um nozinho aqui, tá? Pega aqui, dá um nozinho. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai trazer, ó, o fio por baixo aqui da laçadinha que sobrou desse último pontinho que nós usamos. E aí, vai prender aqui também, fazendo um nozinho. Bem, eu vou fazer aqui no meu e já volto, tá? Prontinho. Então, aqui finalizamos a parte da frente da nossa alpargata. Alpargata. Agora, nós vamos partir para a parte de trás. Vamos fazer essa partezinha aqui. Para iniciarmos a parte de trás da nossa alpargatinha, nós vamos saltar aqui 6 pontos e no 7º ponto vamos prender a nossa linha. Então, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no 7º, vamos prender o fio. Usando aqui a mesma cor que fizemos a sola. Aí, aqui nós já vamos fazer o seguinte, joga perninha de linha menor por cima. Regula a laçada aqui na agulha, segura com o dedo para não deslizar. E faz a primeira corrente. Já contamos essa como a nossa primeira corrente, tá? Então, vamos seguir fazendo no total 23 correntes. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, até inteirarmos 23. Feitas 23 correntes, olha aqui, eu já até marquei o 7º ponto. Nós vamos vir aqui, ó, no 7º ponto desse lado também. Vou tirar o marcador. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu vou prender o fio, pegando a agulha nesse sentido, ó, de fora para dentro. Usando a agulha dessa maneira, você já vai sair do jeito que precisa para poder caminhar pontos aqui à frente. Olhem, agora eu faço um ponto baixíssimo e mais um no próximo ponto. 2, tá? No total. 1, eu prendi o cordãozinho de correntes e andei mais um ponto baixíssimo. Lembrando que a gente vai utilizar sempre só a alcinha de cima dos pontos, tá? Da sola. Virou o trabalho, vou saltar um ponto e aqui dentro do próximo ponto, vamos usar ele assim pelo avesso, para ficar mais fácil. Nós vamos trabalhar 6 pontos baixíssimos. Ó, vamos subir aqui 6 pontos baixíssimos. Pulei um, ó, pulei um ponto, vou vir pro próximo e inicio aqui pegando no meio da corrente, né? 6 pontos baixíssimos, ó. 1, pega com cuidado, como a correntinha tá virada, aí é um pouquinho mais difícil, mas dá. 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho. Aí, vamos virar o trabalho. Eu virei o trabalho, como eu sempre falo, que eu já falei aqui pra vocês, eu gosto de usar a linha à frente do trabalho, passando pelo primeiro ponto, por cima do primeiro ponto. Então, agora eu vou saltar esse meu último pontinho aqui, e vou vir pro próximo, né? No caso, nesse sentido, meu primeiro ponto, e venho no segundo ponto, pegando no meio do ponto, tá, gente? Vira assim que você vai conseguir enxergar
as laçadinhas certinha do ponto. Vamos pegar dentro, saltou o primeiro, vem aqui, o primeiro dos 6 que nós fizemos. Vem aqui e desce 5 pontos baixíssimos. Pegando lá no meio do ponto. 2, ó. 3, 4, e agora 5. Depois de ter feito os 5 pontos, vamos andar 2 pontos aqui na base, nos próximos 2 pontos, ó, 1 e 2. Aqui nessa parte de trás, nós vamos trabalhar só ponto baixíssimo, tá? Fiz os 2 pontos, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo ponto, eu vou subir aqui, ó, pontos baixíssimos em cima de ponto baixíssimo. Eu vou contar aqui quantas vão dar pra mim e depois no finalzinho eu volto com vocês, dizendo já quantos pontos eu fiz. Assim, ó, nós vamos dar sequência em todo esse cordão, tá? Eu vou fazer até passarmos desse ponto para o cordãozinho de correntes. Então, eu já subi 2 pontos, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui, ó, nós já vamos vir pro cordãozinho, que é o próximo ponto livre que a gente tem aqui, a próxima correntinha livre. Ó, as 7, 8, e aí nós vamos descer aqui, ó, até a última correntinha, fazendo ponto baixíssimo, tá? Eu já volto. Prontinho, cheguei aqui na última corrente, fiz meu ponto baixíssimo, deram aqui 24 pontos baixíssimos no total, contando daqui até aqui, tá? Vamos andar 2 pontos baixíssimos na lateral. 1 e 2. Virar o trabalho, vamos saltar o primeiro ponto e a partir do segundo ponto vamos subir 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz então aqui os 6, agora vamos virar o trabalho, saltar o primeiro pontinho e vamos vir dentro do segundo ponto, iniciando 5 pontos baixíssimos, ó, vamos descer. 1, 2, 3, 4 e 5. Caminharemos 2 pontos baixíssimos aqui na lateral. Virar o trabalho e a partir do segundo ponto, pulando o primeiro, vem no segundo, nós vamos trabalhar toda a carreira em pontos baixíssimos, já vindo aqui para toda essa parte aqui, tá? Até aqui embaixo. Já volto aqui com vocês. Ó, 3, deixa eu só fazer essa parte aqui. 4, 5 e 6. Aí, do sexto ponto, nós já vamos vir, ó, pro próximo ponto livre que nós temos aqui, tá? 7, 8, 9, e assim até chegar aqui embaixo. Eu já volto para dizer a quantidade de pontos que deu, tá? Deram 25 pontos baixíssimos, tá? Eu só tô conferindo antes de passar para vocês que eu tenho anotado ali, mas é para não ter erro e precisar regravar de novo, tá, gente?
Então, foram 25 pontos baixíssimos. Vamos andar agora um pontinho aqui, ó, no próximo ponto, e vamos fazer um ponto baixíssimo apenas, tá bom? Perdão, meus amores, tá vendo? Ó, não é um ponto só, não. Eu fiz um, vamos caminhar mais um. Aqui nós vamos ficar só com um ponto sobrando mesmo. É um pouquinho diferente de 10 centímetros. Vamos virar aqui o trabalho e vamos voltar a carreira toda em ponto baixíssimo. No total, nós vamos fazer 26 pontos baixíssimos. Até chegar aqui, ó, nesse último pontinho, vai ter que dar 26 pontos baixíssimos. Vamos saltar o primeiro ponto e no segundo ponto, nós vamos iniciar a nossa carreirinha. 2, 3... Olha, vai virando assim que você consegue ver o ponto certinho, ó. Quando eu concluir meus 26 pontos, eu volto com vocês. Prontinho. Agora, nós vamos andar um pontinho baixíssimo apenas. Nossa, eu comi todos os S's. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar. Vai sobrar apenas um ponto aqui livre também, igualzinho do outro lado. Uma corrente bem apertadinha, finalizamos então essa nossa parte da correia mais larga, tá? Vai restar fazer só os acabamentos depois. Bem, aqui, ó, nós vamos descer na mesma direção do último pontinho que a gente trabalhou, ó, pegando por baixo da alcinha que tem de ficar sobrando aqui, para depois nós usarmos essas alcinhas para unirmos as solas. E aí, nós vamos fazer o arrematezinho, prendendo aqui, ó, e fazendo um nozinho, igual já fizemos nos demais fios. No outro lado, a mesma coisa. Nós vamos trazer o fio para baixo, aqui nesse outro fio, nós vamos trazer ele para baixo aqui também. E prender ele. Bem, feito isso, agora nós vamos seguir para a próxima etapa. Agora, nós vamos fazer essas alcinhas aqui da fivela, tá? Nessa aqui de 9 centímetros, eu fiz ela um pouquinho mais fininha, porque eu queria usar uma fivela menor. Então, eu vou até mostrar para vocês a diferença, ó. Essa aqui é de 10. Eu fiz dessa forma, você pode fazer dessas duas formas, pode escolher qual que você vai querer, porque já que eu vou disponibilizar duas maneiras, né, para vocês, aí vocês já podem fazer a que vocês melhor se adaptarem. Porque aqui, ó, ela fica mais larguinha, então você vai ter que usar uma fivela maior. Olha o tamanho, a diferença do tamanho de fivela, ó. E aqui nessa, eu fiz ela mais fininha para poder usar essa fivelinha, é óbvio, né? Então, eu vou ensinar dessa forma aqui para vocês. Se vocês tiverem só a fivela pequena, vocês podem, caso queiram fazer de 10 centímetros, podem fazer do mesmo jeito que eu fizer aqui, essa aqui. Só aumenta um pouco aí o tamanho das correntes nessa correia maior. Na menor, você pode fazer a mesma quantidade de correntes que eu fizer aqui para de 9 centímetros. Na alcinha menor, tá, gente? A alcinha menor que eu falo é essa aqui onde nós prendemos a fivelinha, ó. Alça menor e tem essa aqui, a alça maior. Vamos começar fazendo a nossa alcinha menor aqui, ó. Pra gente ter aqui o nosso pezinho direito. E já vou explicar pra vocês, conforme eu for fazendo, para fazer o pezinho esquerdo, quanto a quantidade de correntes que você vai precisar fazer. Só vai inverter a posição das alcinhas, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Só isso que vai mudar. Aí, se atenta à quantidade de pontos que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Aí, anotem que fica mais fácil para você, na hora que estiver fazendo a sua sandalinha, a sua alpargata, não se perder, tá bom? Vamos saltar aqui, ó,
5 pontos. E no sexto ponto, nós vamos prender a nossa linha. Mas como nós vamos seguir aqui? Olha, na última carreira, você vai enxergar aqui, ó, essas alcinhas. Essa aqui não conta, que é a correntinha que a gente fez para finalizar o trabalho, tá? Essa menorzinha. Então, eu vou contar a partir daqui. Ó, uma alcinha, 2, 3, 4, 5. E na sexta alcinha, eu vou entrar lá na alcinha de baixo, ó. Na direção da sexta alcinha, eu entro na alcinha de baixo e vou prender o meu fio. Vamos tecer aqui 7 correntinhas. Se você estivesse fazendo o pé esquerdo, você vai fazer esse trabalho aqui nesse lado, tá? Ó, vai fazer o contrário. No caso, seria o pé esquerdo esse aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando de prender a linha já de forma que você consiga fazer a primeira corrente para contar como ponto. Aperta aí a última corrente e corta o fio. Aqui do outro lado, nós vamos seguir a mesma lógica, ó. Vindo aqui pelas alcinhas dos pontos, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na direção do sexto ponto, vamos pegar a alcinha aqui, ó. Da sexta alcinha, nós vamos pegar a alça de baixo. E aqui nós vamos fazer um total 25 correntes, tá? Vamos seguir fazendo um total de 25 correntes. Olhem, inseriu a linha, joga a perninha menor por cima, para fazer tipo um nozinho, regula a laçadinha na agulha, e aí segura para não desfazer, segura aqui esse fio bem na base para não desfazer aqui o nozinho que você fez, e faz a primeira corrente, segunda, terceira, quarta, até inteirar 25. Feito a corrente 25, aperta ela se transforma no nozinho, tá? Então, vamos considerar apenas 24 correntes. Aqui do outro lado também, mesma coisa, ó. Fizemos 7, não é mesmo? Vamos considerar apenas 6, porque a sétima corrente, ela se transforma em um nozinho, para não desfazer aí o nosso cordãozinho. Ó, você pode até apertar um pouquinho mais a última corrente, para ficar bem firme. Bem, aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente para ficar com essa alcinha mais fininha. Aqui eu vou dar a explicação pro pé esquerdo, tá, gente? Aqui, ó, onde eu tenho as 7 correntes, eu vou fazer 25 correntes. E onde eu tenho as 25 aqui, eu vou fazer as 7 correntes, para inverter, ó, a ordem. Tá vendo? Aqui eu fiz as 25 e aqui as 7. Aqui eu fiz o contrário, as 7, aqui eu fiz as 25. É só trocar essa sequência, tá? A ordem, na verdade, inverter. Bem, e o restante é tudo igual. Eu vou pegar aqui, ó, no próximo, no ponto abaixo, pegando só alcinha, uma alcinha, aquela alcinha de baixo também, ó, do ponto. Vou prender o fio. O que eu fizer aqui nessa, eu vou repetir aqui nessa maior, tá bom? Então, para otimizar o tempo, eu vou fazer apenas nessa, porque é a mesma coisa. O acabamento é do mesmo modo. Aqui eu já vou pegar, ó, as duas linhas, tanto a que eu inseri agora, quanto a que já estava aqui, para eu já vir arrematando. Se você quiser deixar para arrematar depois, você pode deixar, tá? Eu vou vir direto, não faço corrente, já venho direto dentro da primeira corrente e faço um ponto baixo. Ó, e vou subir aqui, fazendo um ponto baixo para cada corrente. No total, 6 pontos baixos. Pode trazer esse fio aqui também, ó, para baixo, para você já arrematar ele, ou deixa ele aqui para você arrematar depois com a agulha, não tem problema.
para não ficar excesso de fio aqui. Olha, então aí, ó, eu vou subir fazendo 6 pontos baixos. Na última correntinha, meu último ponto baixo. Aperta um pouquinho mais esse último ponto, faz uma corrente e aí corta o fio. Deixa um pedacinho grandinho para você arrematar depois. Olhem, aqui eu corto o fio. Desse jeito dá um pouquinho mais de trabalho, porque fica mais linhas para você arrematar, é claro, mas o resultado é esse, né, que eu mostrei para vocês. Ela fica um pouco mais fina. E para fazer o acabamento, nós vamos vir aqui, ó, dentro aqui do próximo pontinho que você tem, ou se você quiser, você pode usar o mesmo ponto, ó, vou vir um pontinho abaixo e vou prender o fio novamente. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Vamos passar aqui uma carreira de pontos baixíssimos. Olha, pegando aqui dentro das duas alcinhas dos pontos, ó. Vamos subindo, fazendo todo o contorno. Olha, chegou no último pontinho, aí você vem aqui, ó, dentro do último ponto, coloque os fios assim para trás, para não te atrapalhar, ó. Aí faz um ponto baixíssimo, para fazer a curvinha agora, tá? Puxei o fio errado aqui. Olha, dentro do último ponto, vamos fazer um baixíssimo. E aí, já vamos vir, ó, pro outro lado, lá no primeiro pontinho do outro lado. Outro ponto baixíssimo, e vamos descendo, ó. Para cada alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E para finalizar, você pode pegar um pontinho à frente, ó, fazer um ponto baixíssimo, para prender e cortar o fio, já arrematar todos esses fios que ficaram aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, todos esses. O ruim é que você precisará arrematar todos esses fios, mas o resultado é que você tenha a corrinha mais fina, como eu já falei para vocês, tá? Pode usar também ela para você, esse fio, caso você opte por costurar aqui a parte da fivela, que depois nós vamos fazer um buraquinho aqui, abrir, né, um buraquinho com a própria agulha mesmo assim, ó, para inserir a fivela. Então, você pode usar essa linha para você fazer a costura da fivela, caso você não vá colar. Aqui do outro lado, nós vamos fazer o mesmo. Prende o fio aqui, ó, no próximo ponto. Aqui acima, ó, começa por aqui, nesse próximo ponto, sobe, fazendo no total 24 pontos, corta o fio e depois faz o contorno, igual eu fiz aqui, tá bom? Eu vou voltar aqui fazendo já os acabamentos. Vou deixar, inclusive, o vídeo da sandália de 10 centímetros, da alpargatinha de 10 centímetros, que os demais acabamentos são todos iguais, a mesma coisa, então não tem necessidade de eu regravar tudo de novo, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar aqui no Messenger não, gente, pelas mensagens, tá? Deixa aí que eu respondo vocês. Ou me chama lá no direct, lá no Instagram, fica mais fácil ainda. O mesmo nome aqui do canal é o nome que eu uso lá no Instagram. Gente, então é isso. Eu vou deixar aqui com vocês as outras partes e já volto. Bem, agora nós vamos fazer... Olha, eu já fiz aqui o outro lado. E agora nós vamos fazer o último acabamento nessa partezinha de trás. Eu vou continuar usando
agulhão 75 para os meus pontos ficar mais soltinho, tá? Eles ficando mais soltinhos, dá um resultado melhor aqui para mim. Eu vou inserir a minha agulha aqui no mesmo ponto onde eu prendi meu último pontinho, na mesma alcinha. Com o fio da mesma cor, ó, eu vou prender ele aqui. Iniciar uma carreira toda em ponto baixíssimo. Só que eu vou usar aqui agora essas alcinhas da frente, para fazer esses pontos, ó. Primeira alcinha que você vê aí, tá vendo? O sentido que eu estou trabalhando. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, pontos baixíssimos até lá no final. Quando chegar na parte onde tem a corrinha, é só você dobrar ela assim, para baixo, que você vai conseguir trabalhar tranquilamente os seus pontos aí, ó. Não pode apertar muito para não tirar a elasticidade, como eu sempre falo, tá? No fim da carreira eu volto. Cheguei aqui no último pontinho, ó. E para finalizarmos também do mesmo jeito, lá no mesmo ponto. Aqui você pode fazer uma corrente apertadinha ou deixar sem a corrente mesmo, só cortar o fio, puxar aqui para baixo, ó, tanto desse lado quanto do lá no início, do outro lado. Puxar o fio para baixo, aqui também, ó, do mesmo jeito, eu vou puxar esse fio para cá e dar um nozinho aqui no meio, igual eu vim fazendo aqui nesses outros fios. Agora aqui, ó, na parte de trás a mesma coisa, lá no mesmo pontinho onde nós prendemos o último ponto, nós vamos inserir o fio e trabalhar pontos baixíssimos do mesmo jeito, pegando lá nos últimos nas alcinhas da beiradinha, assim. Entra com cuidado aí, ó, você vai conseguir pegar as alcinhas. Bem, eu vou fazer o contorno até lá no finalzinho da carreira e já volto, tá? Vai finalizar do mesmo jeito aqui, ó, tá bom? Depois você vai puxar o fio para baixo e prender ele aqui. Eu já volto. Bem, aqui eu finalizei, ó. Já passei a minha carreirinha de pontos baixíssimos dos dois lados, trouxe o fio para baixo e arrematei. Bem, agora eu vou colocar a fivelinha. Eu vou aqui vir mais ou menos ao meio, ó. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui para frente, ó, quase no meio. Vou abrir um pouquinho para ajudar aqui o pininho da fivelinha a passar, tá? Se você quiser deixar um espaço aí na hora que você estiver fazendo, tiver o costume de fazer assim, você pode fazer também. O pininho fechado tem que estar na direção assim para frente, tá? Desse jeito, ó. Aí você vem com ela assim, já na posição certinha, insere aqui o pininho dentro do espaço que nós abrimos e aqui, ó, nós vamos apenas colar ou costurar esse pininho aqui. Aí você faz assim para ficar mais fácil. E aqui é só colar, tá? Vou passar um pouquinho da Pega Mil, que é uma cola que vai colar rapidamente. Deixa eu tampar aqui para não estragar minha colinha. E pronto, gente, ela cola muito rápido, tá? E está presa aqui, ó, nossa fivelinha. O pininho tem que estar bem livre, para fechar bem, tá? Não ter dificuldade de passar o fio aqui também, ó. Fio não, a correinha. Eu vou continuar pressionando um pouco mais aqui para colar. E já está pronto aqui, tá? Eu já volto. Fivela colada, agora nós vamos unir as solinhas. Vou passar a minha cola. Eu estou utilizando a cola pano para fazer isso, tá? Para não ficar assim rígido demais, eu prefiro usar ela. Mas você pode usar a que você tem costume. Eu vou passar cola tanto nessa aqui quanto nessa outra sola, somente nessa daqui, ó, dessa região para dentro, tá? Eu não vou passar aqui na beiradinha, na borda, aonde eu tenho os espaços, né, que nós vamos usar para prender uma sola na outra. Então, eu vou passar assim, ó, deixando esse espacinho aqui livre, sem cola, tanto nessa quanto na outra, tá bom? Eu vou fazer todo esse trabalho e já volto, ó,
Aqui, ó, no meio passa e cola tranquilamente, sem problema nenhum. Pronto, e agora, ó, já passei a cola nas duas solinhas, é só unir. Eu começo aqui pela calcanhar, ó, ajustando os pontos da beiradinha, as alcinhas da beiradinha com a alcinha que eu tenho aqui sobrando, ó, na outra sola. E aí eu vou ajustando e apertando assim para ficar no lugar, tá? Ó, vou deixando uma solinha, os pontinhos pareados da beiradinha, pareados um com o outro. Aqui também na parte da frente, mesma coisa, ó. Para facilitar na hora de unirmos a sola. E se dá uma conferida para ver se não tá tortinha aqui a parte de trás. E vai ajeitando, tá bom? Se precisar, ó, use a agulha, poder chegar um pouquinho mais pra beiradinha. E pronto. Agora, nós já vamos começar a passar uma carreira de pontos baixíssimos para unir. Eu começo aqui também, mais ou menos ao meio do calcanhar. Busco o fio. Ó, a agulha nessa posição, né? De cima para baixo. Vamos trazer o fio, assim, formando uma alcinha. A primeira alcinha, já vamos vir para o próximo ponto, pegando todas as alcinhas que a gente tem na solinha, ó. Faz um ponto baixíssimo. Usando a agulha 1,75, tá? Ó, 1,75. Aqui é onde eu tenho um pontinho só em cima, eu uso só a alcinha que eu tenho disponível, tá? E pega as duas de baixo. E assim por diante, ó. Então, eu vou fazer todo esse trabalho unindo a minha solinha, uma solinha a outra, onde eu tenho duas alcinhas em cima e duas alcinhas embaixo, eu pego todas elas. Tá bom? Eu vou fazer esse meu contorno, chegando aqui, ó, no último pontinho, eu volto com vocês. Bem, aqui para fazer o último ponto, ó, esse aqui foi o primeiro ponto da carreira. Deixa eu esperar focar. Aí, ó, para fazer o último ponto, nós vamos entrar no mesmo buraquinho de onde saiu o primeiro. Fazemos o último pontinho e cortamos o fio, deixa um pedacinho grandinho, puxa direto. E agora eu vou trazer esse fio para baixo, ó, entrando aqui e saindo direto no primeiro ponto, dentro das duas alcinhas, ó, das duas laçadinhas do primeiro ponto. E aí eu trago o fio aqui para baixo. Vou arrematar, ó, esse fio para cá e esse para cá, por dentro aqui desses pontos da sola. Eu já volto. Vou mostrar aqui arrematando um, e no outro, mesmo, você vai repetir a mesma coisa, vai mudar o lado, ó. Entra por dentro dos pontinhos, leva o fio para lá. Se quiser, você pode voltar um pouco, ó. O fio saiu aqui, você vem um pouquinho à frente e volta uns pontinhos, não precisa ser tudo. Aí, regula aqui para não ficar repuxado e corta. Eu vou repetir o mesmo aqui no outro fio, tá? Bem, assim finalizamos mais uma etapa. Agora vamos para, que eu acredito que seja a última etapa, tá? Como eu falei, o laço é opcional, mas eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz o meu. Então, vamos para as partes finais. Vamos fazer agora o cordãozinho, essa de trancinha, né? Essa trança. Eu medi dessa forma, ó. Esse aqui foi o que sobrou, fiz para 2 pezinhos, no caso para um par. E sobrou esse aqui. Se você quiser fazer um pouco menos da medida que eu vou passar, no caso, ó, vou ensinar já para vocês, eu medi da seguinte forma. Eu coloquei o fio aqui, ó, e dei a volta completa. Até chegar aqui, eu contei uma volta, ó, tá vendo? Ao redor da sola. Aí, 2, no total eu fiz 7. Se você quiser fazer 6 voltas e meia, para ficar um pouquinho menor o seu cordãozinho de corrente, se não sobrar tanto quanto o meu. Até que eu achei que não sobrou muito, tá? E tá começando a chover aqui, tá, gente? Ó, já dei 2 voltas, ó. Eu vou fazer mais uma vez, ó. 3, e vou fazer assim até completar as minhas 7 voltas.
Completei as 7 voltas. Eu não vou cortar, vou marcar aqui, ó, exatamente segurar aqui, aonde deu aqui as minhas 7 voltas. E vou dobrar aqui o fio fazendo assim. Eu vou até o finalzinho, vou fazer no total, são 3 perninhas que eu vou usar para fazer a trança. Então, cada perninha vai ter 3 fios, assim, tá? Eu vou contar aqui, já tenho perninha para fazer um. Na verdade, são 6, mas vocês vão entender no final depois, tá? Ó, eu vou fazer aqui de forma que fique com 9 fios aqui, assim, tá bom? Indo até o final, ó. Aí, volto. Essa mesma medida que deu aí de 7 voltas. Eu vou fazer não é contorno, gente. Vou fazer assim até ficar com 9 fios aqui. Já estou com, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu ficar com 9 fios, eu volto, tá? Fazendo essa mesma medida. Olha, já tem as 9, agora eu corto aqui o meu fio e vou dobrar essa aqui ao meio certinho, tá? Esse punhado de fios ao meio certinho. Aí, aqui, ó, na pontinha eu já posso cortar, posso acertar. Corto. E ao meio, eu vou amarrar um fio aqui, ó, onde deu o meio, tá? Deixa eu pegar meu fiozinho, pode ser de outra cor. Não precisa ser da mesma cor. Fio que você tiver aí de bobeira. Eu vou amarrar aqui. Pode ser grandinho, porque eu vou te dar uma sugestão para você amarrar esse fio aqui em algum lugar que te dê um apoio para você fazer a sua trança, tá? Então, eu vou fazer assim. Agora, eu vou começar a separar 6, no caso, são 3 grupos de 6 fios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho o primeiro grupo. E novamente, 3, 4, 5, 6. E aí, separa direitinho. Aí, com a sua linha ali amarradinha, né? Você vai ter vai ter um apoio para você começar a fazer a sua trancinha, ó. E assim vai, ó. Ó. É uma trança normal, gente, ó. Se você não tem habilidade em fazer, treina aí bastante que você vai conseguir. É bem fácil, ó. E assim eu vou fazer até o finalzinho, tá? Até acabar aqui os meus fios, tá? Eu volto com o meu cordãozinho já pronto. Concluí o meu cordãozinho, já até cortei, ó, a pontinha que foi o início. E no finalzinho eu também amarro, tá bom? Pra não desfazer, né, as trancinhas. Bem, o meu cordãozinho ficou com aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Eu pus aqui, ó, o meu pezinho molde na sandalinha para ficar mais fácil de eu colar. Mas se você não tiver, você dá um jeitinho aí, você coloca um enchimentozinho aqui na parte da frente, pode ser com plásticos higienizados, você pode preencher aqui toda essa parte, né, para você ter um apoio para poder estar fazendo essa colagem. Vai ficar bem direitinho assim, tá bom? Então, vamos colar agora a nossa tirinha. Eu vou iniciar a colagem sempre pelo meio aqui da parte de dentro. Aqui é a fivela, é o lado contrário à fivela, tá? Então, aqui bem no meio, para ficar com uma emenda legal. Eu vou colocar a pega-mil aqui no início. Se você quiser, você pode usar a pega-mil em toda a tirinha, porque ela cola bem rápido. E vou aqui, ó, estar fixando o início aqui. Depois, você pode usar outro tipo de cola. Por exemplo, a cola pano. Eu colei
essa primeira que eu fiz, toda com a cola pano. Só a emenda que eu fiz com a Pega Mil. Porque ela fica, não aparenta que tem emenda, tá? Você consegue fazer uma emenda boa. Aí, aqui, ó, por dentro, você pode vir passar uma colinha aqui também, ó. Pra trancinha ficar bem bonitinha. Pode abrir aqui, ó, passar um pouquinho de cola. Pra firmar bem aqui esse desenho e não se desfazer, tá? Aí, agora, eu vou usar a cola pano. E vou continuar todo esse trabalho. Eu tenho que esperar um pouquinho mais pra fazer a colagem completa aqui. Fazer assim que vai me ajudar. Bem, aí aqui é muito simples, ó. Vou passar a cola aqui, ó, nessa base. E aqui um pouquinho acima. Mais aí na parte que aparenta aqui esses defeitinhos, né? Na hora que nós andamos com os pontos baixos na base. E aqui eu vou fazer isso aqui também, ó, na primeira carreira da frente, da parte da frente, na base. Aí passa um pouquinho de cola na tirinha também. E depois eu só vou ir depositando essa tirinha e ela já vai ir colando, tá bom? Ó. Aqui sim. Aí pega aqui, ó, aperta, assim, ó. E vai ficar bem legal, tá? Vou mostrar pra vocês como que fica a parte de baixo. Olha, ela vai ficar assim. Não precisa encostar essa trancinha nessas laçadinhas da solinha, não, tá bom? Mas quando você for colar essa parte, você aperta assim, dando como se fosse no movimento de pinça, ó. Pra colar bem, tá bom? Eu vou colar toda a tirinha aqui. Tendo esse mesmo trabalho. Aqui, ó, eu passo colinha também, um pouquinho aqui, bem no pezinho, do início desse detalhe. Desse lado aqui também, mesma coisa. E vou colar toda a tirinha. Depois eu vou voltar só pra fazer o fechamento aqui com vocês, tá bom? Já volto. Olhem, eu cheguei aqui, ó. Hoje eu vou fazer uma emenda. Então, eu corto exatamente na direção, ó. Coloco a tesoura bem lá no finalzinho. No finalzinho, não, no início, né? Eu vou deixar ela encostadinha aqui no início da tira. E posiciono aqui, ó, a tesoura na mesma direção, para eu fazer esse corte, para eu cortar e ficar bem retinho. Essa é uma tesoura bem afiada, tá? E aqui, ó, na pontinha, eu já passo a cola e vou acomodar os fios no sentido que eles estão mesmo, tá? Pode usar o auxílio de um palitinho, alguma coisa, se você não quiser sujar sua mão de cola. Eu uso agulha, tá? Eu passei muita cola. Era pra ter passado um pouquinho menos. Aí, você vai acomodando, vai puxando o fio, deixando ele no mesmo sentido em que tem que estar, ó, pra não aparentar que aqui tem uma emenda, né? Aí, você vai acomodando todos os fiozinhos, apertando pra colar mesmo, tá? Tenha dó, não, aperte. E assim, ela vai secar, a tirinha vai secar e vai ficar com um bom acabamento. Deixa eu acertar aqui a parte de dentro também. Se você quiser, ao invés de iniciar a sua tirinha, a partir daqui, você cortar e fazer uma emenda depois, fazer o mesmo processo, né, daqui, colar as pontinhas de linha, pode fazer, mas eu achei mais fácil e prático assim,
não me dá esse trabalho todo. Só tem o trabalho de ajeitar aqui, ó. Ir apertando antes que a cola seque, enquanto ainda tem um tempo. Bem, então, eu já colei aqui meu, já tá bem sequinho aqui, ó, ficou assim desse jeito. Você pode apertar bastante, gente, pra dar uma melhor acomodada aqui, ó, e colar bem, tá? Essas tirinhas. Pode apertar mesmo, sem dó e nem piedade. Vai ficar bem feitinho, bem com acabamento bom. Finalizei aqui a nossa peça, ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Tentei passar com mais detalhes possível. Se ficar alguma dúvida, como eu já falei, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para tentar sanar todas as dúvidas de vocês. Bem, então é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aula.